A experiência que eu tenho é que a criação só vem quando você está disponível. Uma artista do Rio Grande do Sul, Karen Lambert, que foi minha professora, ela disse que em 10 trabalhos que você faz, um só que é obra de arte. Mas, em compensação, você tem que ter a habilidade para estar em contato com isso todo dia. Porque não existe essa coisa que um espírito me iluminou e a partir disso eu começo a criar, sabe? Eu acho que tem muito a ver com suor, a criação tem muito a ver com suor e a prática. Quanto mais você faz isso, mais espontâneo você vai ficando. Eu sou da Redondeza de Ouro Fino, Minas Gerais. Nasci na fazenda dos Limas, né, que era a parte dos Limas, juntando com Siqueira, era uma grande região que era a minha família que vivia ali, né? Aí, quando eu era menino, eu já sonhava com algumas coisas nas brincadeiras infantis, etc. Mas eu acho que a coisa se dirigia mais ao teatro, mais... A televisão estava começando a aparecer, né? Eu conseguia ver algumas cenas, algumas coisas, etc. Depois, em 1958, eu fui fazer o primeiro ano na cidade, o primeiro ano no Grupo Escolar Coronel Paiva. E lá eu encontrei duas pessoas, duas professoras extremamente diferenciadas, que eu acho que todo menino hoje precisaria encontrar duas pessoas como essas, né? Que era a dona Julieta Burza, uma pianista importantíssima da cidade, e dona Guili, que declamava poesia e que nos encantava, pelo menos a mim, né? Com o jeito de chegar na sala de aula, ela punha um chapéu e ela improvisava, e a dona Julieta no piano, e etc, etc. Me vi assim atuando numa coisa muito importante, que, embora eu fosse um menino da roça, eu não era tímido assim, médio, eu não era muito, né? Eles me botaram para fazer o Lobo Mau do Chapeuzinho Vermelho. Ah, mas foi aí que eu me descobri, sabia? Porque essa peça, embora fosse no grupo escolar, com toda a improvisação, com toda a falta de estrutura, essa peça fez muito sucesso na época, né? Até lá na escola, os pais assistindo, aquela coisa toda. Então foi aí que eu comecei a me descobrir. Esse aqui é jasmim também, eu ganhei a mudinha da pessoa. Você vê o cheiro disso, que delícia. Ela tá assim, meio escondidinha aqui, mas ela vai ganhar um espaço. Quando eu encontrei o seminário, aí a coisa deu um passo muito maior, já com 14 anos. E que no seminário tinha um professor, um frei capuchinho, que era o Frei Leopoldo, e o Frei Leopoldo, além de saber pintura, que começou a ensinar para os meninos que tivessem talento, ele sabia muito de teatro. E foi lá então que nós fizemos as primeiras peças, já com cenário, com figurino, eu lembro de pintar painéis enormes, assim, de 7 metros por 5, né? Cheguei em Uberaba em 1969, porque o Seminário dos Capuchinhos, o seminário maior que a gente chamava, ele era em Patos de Minas. Mas, como os freis não estavam, o seminário estava passando por uma crise financeira mesmo, eles resolveram fazer um convênio com o Colégio Diocesano, aqui em Uberaba. Aqui também era a sede, a igreja de Santa Terezinha era a sede dos Capuchinhos. Nós íamos para Uberaba e estudávamos no Colégio Diocesano. Então foi aí uma grande descoberta. Foi aí que então eu, como estudante do Colégio Diocesano, né, eu vi a exposição do El Fantato no Jockey em 1969, né? Houve então naquela época também o concurso de pintura secundaristas,
secundarista, que por incrível que pareça, era o Antônio Carlos Marques, da mesma idade minha, que era o diretor da União Estudantil Uberabense. Nesse concurso de pintura, o que ficou bastante marcado é que eu ganhei primeiro, segundo e terceiro lugar. Então isso para mim já foi assim, outro empurrão enorme. Então foi a partir daí que eu fui me firmando devagar e me deslumbrando com esse mundo que eu achava que ia tender para o teatro. Não desprezo isso, mas que nas artes plásticas, digamos, eu dependia de mim mesmo. No teatro eu precisava de mais gente para me ajudar a fazer, né? Eu acho que tem muito mais a ver com a disposição que você tem para fazer as coisas do que o talento maravilhoso que você tem. Eu encontrei colegas que eram tinha muito mais facilidade com o desenho, com a pintura, com tudo isso, só que se perderam no caminho, porque para eles era tudo muito fácil. Eu acho que o artista tem que impor assim algumas condições de dificultar o trabalho para ele tentar resolver, sabe? E agora eu vou dizer também assim, nem tudo que eu produzo eu acho que é maravilhoso, não. Eu acho que é cheio de limitação também, embora você tenha essa experiência, sabe? Você está sempre querendo que o último quadro seja a melhor coisa que você já fez, né? Por isso essa persistência em fazer de novo, retomar, né? Conhecer a forma, conhecer o desenho. E eu não gosto do negócio muito certinho, sabe? Eu gosto assim, se o negócio estiver muito certinho, ele me incomoda. Admiro isso até na obra de outro. E o meu não, as minhas coisas saem assim, se eu estou envolvido, bem envolvido mesmo, elas saem muito rápido, sabe? Em 1990 aconteceu uma coisa muito chata. Eu sou da área do desenho, da qual eu dei aula há muitos anos nos cursos de educação artística em Uberaba e depois principalmente na Universidade Federal de Uberlândia, que foi uma grande honraria na época que a gente era convidado. Você não precisava de prestar concurso. Se a universidade precisava de um artista, de um professor de desenho, um professor de pintura, um professor de cerâmica. Então você era convidado. Para mim era como guindar, me tirar do limbo e transportar para a universidade, porque a universidade sempre foi para nós um patamar onde as coisas acontecem, os professores sabem das coisas, tem grandes artistas também vivendo do ensino, etc, etc. Então, como a minha pintura, o meu desenho, estava todo comprometido, que eu fiz uma grande besteira, que foi vender toda a minha produção para uma pessoa, aquilo eu entrei num enrosco enorme, porque tudo que eu produzia era dessa pessoa, e depois o negócio não deu certo, coisíssima nenhuma, eu entrei num grande engodo, quer dizer, entrei numa... E para que essa pessoa não tivesse minha pintura e nem meu desenho, foi que eu fui buscar a cerâmica, porque a cerâmica não estava comprometida com nada, né? Aí entrei para o ateliê, digamos, recordei a minha infância com toda a história de religiosidade, de folclore, da folia de reis, do lugar onde eu morava, das missas, das procissões, das cerimônias litúrgicas da própria matriz de Ouro Fino, que aquilo tudo para a gente, na época, era um grande encantamento, porque as pessoas faziam teatro no descimento da cruz, né, na Sexta-feira Santa. Então aquilo para a gente era uma coisa assim, de louco. Minha família muito religiosa, isso era feito numa praça onde uma grande multidão estava. Comecei a viver esses momentos e comecei a fazer cerâmica. Cerâmica, tudo que vinha na minha cabeça eu fazia. Era uma miscelânea, uma confusão, né? Fiz a exposição dessas peças na Fundação Cultural de Uberaba e a diretora da Fundação Cultural de Uberaba, Antonieta Borges Lopes, que foi uma das grandes diretoras da Fundação Cultural de Uberaba, uma intelectual, uma mulher que sabe de tudo, que sabe reconhecer todas as áreas, o que é muito importante para quem está à frente de
de uma entidade tão importante como essa, né? Então ela achou que a minha exposição estava muito diferente. Foi a primeira vez na vida também nesse sentido. Ela pegou, pediu para o Ramon fotografar a exposição e, por conta dela, ela se inscreveu no programa de exposições do Palácio das Artes. Pegou aquela fotografia, juntou tudo, se ela se escreveu um texto, uma coisa, mandou aquela fotografia para o Palácio das Artes, para o Fernando Pacheco, que era o coordenador de artes plásticas. E o Fernando, ao invés de me dar aquela galeria humildezinha que todo mundo tinha pedido, Genesco Murta, que é bem na descida da escada do Palácio das Artes, falou que nada, essa exposição do Hélio tem que ir na grande galeria. Ah, você não imagina o que foi isso para mim na época, em 1995. Quer dizer, de 90, quando eu me entusiasmei por essa área, até 1995, quer dizer que minha produção já estava 3 anos é o suficiente para você fazer uma produção legal, né? Se você se empenhar bastante. Então, já tinha 2 anos a mais, quer dizer que a produção estava bem. Eu pude selecionar as peças, meio que por minha conta mesmo, sem curador, sem nada, e fiz essa exposição no Palácio das Artes. Foi uma exposição marcante. Aí o barro do fundo vai ficar mais escuro e esses daqui vão sobressair. Isso aqui, digamos, que eu me inspirei, eu gostava muito das Vênus, do Vasco Prado, um grande artista do Rio Grande do Sul e que expunha numa galeria Escultura em São Paulo. Não tem nada dele porque eu não dava conta de comprar, mas adorava o trabalho dele. A peça, para ela atingir uma consistência que fosse um vaso de flor, que fosse uma escultura, etc., você tem que queimar. A primeira queima, geralmente, é num forno a lenha. A gente trabalha com forno a lenha porque eu me recusava a ter dentro do ateliê, não sei se é ignorância da minha parte, eu me recusava a ter um forno elétrico, porque o forno elétrico, desculpe os outros ceramistas, é coisa minha, muito particular. O forno elétrico sempre me levava a cerâmica, de forma geral, para uma coisa industrial, utilitária, né? E o que eu queria fazer não era isso, né? Então foi também uma coisa muito importante que aconteceu na minha vida quando eu encontrei Antônio Poteiro, que um cara também que não tinha escola, né? Ele não estudou em escolas oficiais, etc, etc. Ele tanto fazia um pote como fazia uma escultura. As grandes esculturas ele fazia dentro do forno. Botava iluminação lá e fazia as esculturas dentro do forno, porque aquilo não tinha como carregar e levar para dentro do forno. E fazia as esculturas, embora tivesse 2 metros de altura, ele fazia em partes, 3 partes que fosse, né? Eu ainda vou tentar fazer isso, eu não consegui ainda não, mas eu vou tentar. Agora eu estou com bastante tempo, então eu espero conseguir fazer isso. Foi sempre quis, mas ainda não dei conta. Então a peça da primeira queima, o que eu gosto muito mesmo, é você trabalhar a peça e queimar a 800 a 1000 graus. Nas diferenciações dos tons de argila que você coloca nessa peça, você, então, digamos que dá uma elaborada, ao invés dela ficar parecendo um pote de oleiro, uma guitarra, né, que ele faz na sua olaria, no seu torno, você pode dar uma coloração de arte nela. Foi aí que eu comecei a descobrir as várias tonalidades do barro e que nessa exposição de Belo Horizonte eu comecei, lá de 1995, mostrar uma cerâmica que tinha uma peça que era bem mais vermelha, depois a outra era mais clara, depois a outra era branca, depois aonde o forno, a chama bateu, aquele ficou sombreado. Então essa história é uma história imprevisível, mas que a arte também tem que caminhar por esse lado. Não pode ser a repetição da mesma coisa exatamente todo momento, uma receita pronta e que você desenvolve. Não, você quer correr risco, você quer arriscar e tentar botar a sua impressão aí digital, né, em tudo aquilo. Bem, o barro é um elemento abundante na natureza,
digamos que de custo baixíssimo, né? E que você encontra em abundância, principalmente em Uberaba, aqui no Triângulo Mineiro, nas margens do Rio Grande. Você pega um torrão de barro, né, já amassado, já tratado no ponto certo dele firmar, porque se não tiver no ponto certo, logicamente isso vai ceder, né? E você começa a esculpir, tipo uma figura, vamos supor que fosse uma figura, ou assemelhasse a uma figura. Depois, com o tempo, eu corto essa figura. Se for uma peça pequena, eu vou cortar em 3 partes. Se for uma peça grande, eu vou cortar em 4, 5. Vou ocá-la, vou tirar, o barro precisa desse oco, né? Tem uma pessoa que fala uma coisa muito bonita. O pote é uma parede lotada de ar por dentro. Eu acho isso maravilhoso, mas não é desse jeito a frase, não, ela é muito mais bonita. Aí eu vou ocar a peça, oco as partes no momento certo. Ela geralmente começa a secar de cima para baixo, né? Então a primeira, depois a outra, e aí emendo tudo de novo e a peça fica oca por dentro. Se for na escultura, por exemplo, tem paredes que vão ficar de 1 centímetro, outra vai ficar de 1,5 centímetros e as outras às vezes vão ficar muito mais. O que eu faço depois da peça ocada e eu não tenho mais interferência dentro dela? Então eu furo ela inteirinha, né, para ter pontos de respiração, para que não aconteça bolhas. Depois revisto com a camada de textura, que seja o caso, por fora. Aí tampa os buraquinhos tudo, mas a peça geralmente ela é toda furada por dentro. Com essa história de querer ensinar arte para o povo, eu vi que eu era, como dizer, eu não ia dar conta, né? Eu era muito pouco para poder ter fôlego, digamos, para poder fazer tudo isso. É que eu fui construindo, a partir dos anos, esse ateliê, que eu, se Deus quiser, eu achei que eu ia conseguir fazer isso em vida, mas estou vendo que não tem jeito. Eu prefiro fazer meu trabalho e deixar que outras pessoas se virem. Esse ateliê possivelmente vai ser um espaço público futuramente, onde tem uma galeria de arte e tem uma pequena galeria que é onde nós estamos, que poderá ser movimentado com exposições, etc, etc. E que em cima, que é onde é meu ateliê, hoje eu gostaria de transformar num pequeno museu dedicado ao santo de minha devoção, que é São Sebastião. Eu tenho todo o acervo, tenho todas as imagens, que poderia ser transformado num pequeno museu em louvor a São Sebastião. Todos os santos de madeira, desse jeito. Meus alunos de Uberlândia têm uma vontade enorme que isso seja realizado. Tenho a impressão que se isso for realizado mesmo, eu espero que sim, para que isso não passe um trator aqui em cima e não transforme numa coisa que não foi o que eu busquei, né? Então seria um patrimônio cultural da cidade, que bem ou mal, trabalhando muito de manhã, de tarde, de noite, de madrugada, eu consegui fazer muita coisa, porque eu cheguei em Uberaba e não tinha nada, então eu consegui fazer bastante coisa. Tudo investido aqui. No fundo, o artista, o que é? São essas coisas bacanas que acontecem com ele, tipo o que está acontecendo agora, né? De vocês virem aqui gravar uma coisa comigo e que isso possivelmente vai me entusiasmar de alguma forma. Você sabe, o artista, basta que você tenha um olhar afetivo para ele, ele vai se desdobrar, ele vai se desmanchar para passar para você tudo aquilo que ele aprendeu, ou dentro do possível, tudo que ele aprendeu. Então é mais ou menos por aí.